Olá, boa noite. Que bom estar com vocês juntos nesses momentos em que vamos abrir a palavra de Deus e vamos estudar nesta noite preciosos ensinamentos que Deus permitiu que os seus profetas do passado registrassem. E agora nós temos ensinamentos para a atualidade. Nós estamos aqui no programa Abrindo a Bíblia, que é um programa onde examinamos as Escrituras, aprendemos, tiramos lições, não somente lições intelectuais, mas também lições que têm aplicação para o nosso dia a dia. Nós estamos estudando o livro do profeta Daniel e já tivemos aí diversas abordagens na sua primeira parte, onde temos ali as diversas histórias, e agora nós já estamos na segunda parte do livro do profeta Daniel, aprendendo das profecias sobre situações ou que apontavam para o futuro lá no tempo do profeta Daniel, mas para coisas que já ficaram no passado. Mas também encontramos profecias que apontam para o nosso futuro, para coisas que ainda vão acontecer ainda mais à frente na história da humanidade. E você é muito bem-vindo, é muito bom recebê-los nesta noite. Temos aqui a irmã Elizabeth Leite, Rosana Rodrigues, Miguel Ferreira, José de Oliveira, Áurea Gomes, Joel Antônio Silva, que está aqui do meu lado. E se você não escreveu aí no chat, escreva para a gente. Luiz Lupe, sejam todos bem-vindos. E todos os demais que estão já nos acompanhando, mas não escreveram aí no chat, mas escrevam. Queremos ver a sua mensagem nesta noite. Quero apresentar então o pastor que estará continuando o estudo das profecias aqui conosco nesta noite, que é o pastor Joel Antônio Silva. Seja bem-vindo, pastor. Muito obrigado, irmão Luzilei. É um prazer estar novamente aqui com vocês para juntos abrirmos a Bíblia e aprendermos mais da palavra de Deus. Muito bem. Bom, vamos pedir para que o Espírito Santo nos acompanhe nessa jornada de estudo e de aprendizado da palavra de Deus. E vamos fazer isso através de uma oração. Oremos. Querido Pai que estás nos céus, nós te agradecemos por esta oportunidade que temos de poder estudar a Tua Palavra. Te agradecemos porque bondosamente o Senhor nos deixou este livro maravilhoso, através do qual nós aprendemos, somos corrigidos, somos instruídos, somos repreendidos. E em tudo isso, Senhor, nós podemos perceber o Seu amor para cada um de nós. Amém. Te pedimos nesse instante que venhas nos abençoar, enviando o Teu Santo Espírito para abrir o nosso entendimento para a compreensão da mensagem que estaremos estudando nesta noite. Te pedimos que perdoe os nossos pecados, seja com cada internauta que está dedicando um tempo para examinar a Tua Palavra. Te pedimos, ó Pai, que nos ajude, possamos ter uma boa compreensão da mesma, tirar lições também para o nosso dia a dia. Amém. Te pedimos que permaneças conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, vamos então continuar esta série de estudos do livro do profeta Daniel. Antes de nós passarmos ao estudo, eu quero convidar você a já deixar o seu like. É muito importante que você deixe o seu like aí, porque você fazendo isto, o YouTube vai entender que esse conteúdo também é importante, não somente para aqueles que comumente assistem, mas também para outras pessoas que têm interesse em questões religiosas, em questões bíblicas. Compartilhe com seus amigos, porque pode ser que você tenha algum amigo que também gostaria de estudar melhor a palavra de Deus. Então, você pode ser o mensageiro de Deus para convidá-lo a estudar a Bíblia aqui conosco nesta noite. E não se esqueça de se inscrever também no canal Abrindo a Bíblia. Pois bem, na semana passada nós estivemos já estudando um pouco do capítulo 8 do livro do profeta Daniel. Já estamos, como já mencionei a princípio, na segunda parte do livro de Daniel, que já é a parte profética. Já desde o capítulo 7 nós estamos estudando diversos assuntos proféticos. E sempre em cada capítulo, traz uma abordagem por um ângulo, por uma determinada situação, falando do que haveria de acontecer na história do mundo a partir dos dias do profeta Daniel.
Iniciando o estudo do capítulo 8, nós já vimos aí alguns animais, né, sendo apresentados. Tivemos aí um carneiro, tivemos bode, seus chifres e outro chifre que cresceu para todos os lados. O que vem a ser isso? Vocês se lembram? Pastor Joel? Bom, com certeza o professor aqui, ele se lembra, né? Mas e vocês, internautas, se lembram? Pastor Joel? Na verdade, eu gostaria de ver a manifestação de vocês. Eu vou acompanhar aqui no chat. Deixa eu colocar aqui, ó. Eu estou aqui com o chat aberto aqui ao vivo para ver a manifestação de vocês. Eu já vi vários conhecidos aqui, ó. Sueli Lage, Alcemiro Moraes, Nilda Barbosa, Ana Rosa, vários aqui, o Luiz Lupe, né? Vários aí, Joaquim Rosa, lá de Portugal. Eu gostaria de ver a manifestação de vocês. Quem se lembra o significado? Por exemplo, o carneiro, que tinha 2 chifres e um chifre veio ficar maior do que o outro. O que significa esse carneiro? Eu não vou explicar hoje, nós já estudamos lá. Só quero fazer uma retrospectiva aqui para ver quem se lembra. Quero ver a manifestação de vocês aí. O carneiro com os 2 chifres, o que significa? Vamos lá. Quero ver a manifestação de vocês. E o bode? Aquele bode que vinha sem tocar no chão, com um chifre entre os olhos, e ele atacou o carneiro e pisou no carneiro e quebrou os 2 chifres do carneiro e não tinha quem conseguisse resistir àquele bode ou tirar o carneiro da fúria do bode. O que significa esse bode com esse chifre? Só que naquela briga, esse chifre quebrou e no lugar daquele chifre que quebrou nasceram 4 outros chifres do mesmo animal. O que significa o animal? O que significa o primeiro chifre? O que significa os 4 chifres que nasceram no lugar do primeiro que quebrou? Tudo isso aí nós explicamos na semana passada. Olha a turma se manifestando aqui, ó. Luiz Lupe, o carneiro de 2 chifres era a Medo-Pérsia e o bode de 4 chifres era a Grécia. A Grécia era o bode. Agora e o primeiro chifre? E os outros 4? E de um dos 4 nasceu uma ponta pequena, que essa ponta pequena cresceu para vários lugares, para a Terra Formosa, cresceu para todos os lados. O que significa essa ponta pequena? Tudo isso aí nós explicamos na semana passada. Olha a turma falando aqui, ó, Alexandre o Grande, da Grécia, Joaquim Rosa, eu acho que ele está se referindo ao primeiro chifre, né? Ó, Alcemiro, Sueli, a turma está se manifestando. É isso aí, queremos a atuação ativa de vocês aí no chat. Queridos, conforme a cronologia, o terceiro ano do reinado de Belsazar foi o ano 538 a.C., 538 AC. Esta visão aqui do capítulo 8, né? Daniel registrou logo no início. No terceiro ano do reinado do rei Belsazar, eu tive essa visão, vi o carneiro, vi o bode, tarará. Em que ano foi isso aí? 538 a.C. E quando a Medo-Pérsia conquistou Babilônia, foi exatamente no mesmo ano, 538, né? Dario, rei dos Medos, aliado com Ciro, rei da Pérsia, conquistou a Babilônia. No mesmo ano, 538. Portanto, o ano 538 foi o terceiro ano do reinado de Belsazar e o primeiro ano do reinado de Dario, né? No domínio universal. E talvez você esteja pensando, por que o pastor Joel está frisando este detalhe de datas? O que isso tem a ver com o assunto de hoje? O título do assunto de hoje é: o que significa as 2.300 tardes e manhãs? O que tem a ver essas datas com o significado das 2.300 tardes e manhãs? Esta pergunta é muito importante e eu vou explicar para vocês o porquê. Abra a sua Bíblia e leia comigo as palavras do anjo a Daniel. Vamos abrir? Daniel capítulo 8,
Daniel capítulo 8, e nós vamos ler os versos 15 ao 19. Está escrito assim: E quando eu, Daniel, observava a visão e tentava entendê-la, diante de mim apareceu um ser que parecia homem. E ouvi a voz de um homem que vinha do Ulai, do rio Ulai, né? Gabriel, dê a esse homem o significado da visão. Quando ele se aproximou de mim, fiquei aterrorizado e caí prostrado. E ele me disse: Filho do homem, saiba que a visão refere-se aos tempos do fim. Quando ele falava comigo, caí prostrado, rosto em terra, e perdi os sentidos. Então ele tocou em mim e me pôs de pé e disse: Vou contar-lhe o que acontecerá depois, no tempo da ira, pois a visão se refere ao tempo do fim. Meus queridos, vocês perceberam que 2 vezes o anjo disse que a visão se refere ao tempo do fim? Mas qual parte da visão se refere ao tempo do fim? Qual parte? Dos versos 1 ao 14 deste capítulo aqui, percebemos que Daniel viu as seguintes coisas. Ele viu primeiro o bode, primeiro o carneiro, né? Carneiro, Medo-Persa. E como eu expliquei a questão de datas ali, os Medo-Persas, eles assumiram o domínio universal naquele ano que Daniel teve essa visão, no ano 538. Naquele ano se cumpriu a visão do carneiro. Depois ele viu um bode que representava a Grécia, né? A Grécia. E depois o bode tinha um chifre, na briga quebrou nasceu 4, e de um dos 4 nasceu um outro pequenino chifre que cresceu para todo lado. Nós estudamos que aquele chifre pequenininho representava a Roma. E por último, ele viu os versos 13 e 14, um santo falando com o outro, um anjo falando com o outro, e nessa conversa lá apareceu esse assunto das 2.300 tardes e manhãs. Certo? Então foram essas 4 coisas que foram mostradas a Daniel na visão do capítulo 8. E o anjo 2 vezes, quando veio explicar, 2 vezes, né? Isso quer dizer que ele enfatizou, dizendo, olha, a visão se refere ao tempo do fim. Mas que parte da visão se refere ao tempo do fim se o assunto do carneiro se cumpriu naquele mesmo ano? Naquele mesmo ano, os Medo-Persas assumiram o domínio universal. Estudando a história, entendemos que o bode, representando a Grécia, passou a ter o seu domínio através de Alexandre o Grande, no ano 331 a.C. E a ponta pequena, representando Roma, conforme historiadores, sai de um dos chifres do bode. Isso aconteceu no ano 168 a.C., ao conquistar o chifre macedônico do bode. Saindo desse chifre da Macedônia, Roma prossegue conquistando o mundo, se tornando o próximo reino universal. Então, a conquista universal de Roma ocorreu na era antes de Cristo. Tudo isso aí aconteceu, o carneiro, o bode, todos os chifres do bode, a ponta pequena, tudo isso aí aconteceu na era antes de Cristo. E agora eu te pergunto, das 4 coisas que foram apresentadas a Daniel na visão, 3 se cumpriram antes de Cristo. Pode as mesmas se referirem ao tempo do fim? Não. É uma questão lógica, né? O tempo do fim foi antes da vinda de Jesus, da primeira vinda de Jesus a este mundo? Não. Não, ali não foi o tempo do fim. Então, quando o anjo por 2 vezes falou, olha, a visão se refere
ao tempo do fim, ele estava se referindo a que detalhe das 4 coisas que Daniel tinha visto? A parte das 2.300 tardes e manhãs. Exatamente, né? É porque o anjo estava se referindo exatamente sobre isso aí. A lógica nos leva a essa conclusão, né? E agora vem a pergunta: qual o significado, então, destas 2.300 tardes e manhãs? Existem praticamente 2 vertentes de interpretações sobre o significado dessas 2.300 tardes e manhãs. E primeiro eu vou entrar na primeira vertente, que é muito aceita por grande parte do mundo evangélico, do mundo religioso, é a seguinte: é que 2.300 tardes e manhãs significam 2.300 sacrifícios. Lá no Velho Testamento, todos os dias tinha o sacrifício da manhã e o sacrifício da tarde. Por isso, tarde e manhã. Então, 2.300 sacrifícios, como eram 2 por dia, isso levaria um tempo de 1.150 dias. Em 1.150 dias literais, eram oferecidos 2.300 sacrifícios. 1.150 de manhã, 1.150 à tarde, que a soma dá 2.300. Logo, esses 1.150 dias literais, eles se cumpriram literalmente com Antíoco Epifanes, conforme está escrito no livro dos Macabeus, no primeiro livro dos Macabeus. Vamos ler estes textos do livro dos Macabeus e vamos ver se esta vertente de entendimento, de interpretação, se encaixa com o que o anjo falou, né? Se encaixa com o que está apontado na profecia, né? Então vamos ver. Primeiro livro dos Macabeus, capítulo 1, versículos 54 e 58. Vamos ler esses 2 versículos. Está escrito assim, olha: no dia 15 do mês de Casleu, no ano 145, Antíoco fez erigir a abominação da desolação sobre o altar. Também construíram altares em todas as cidades vizinhas de Judá. No dia 25 de cada mês, sacrificavam no altar que sobressaía ao altar do templo. Então, aqui fala que no dia 15 do mês de Casleu, do ano 145, aqui fala o ano, fala o mês e fala o dia, eles construíram o altar. Construíram o altar no dia 15. E quando que sacrificaram naquele altar? Sacrificaram naquele altar no dia 25. É o que está no versículo 58. No dia 25 daquele mês e dos outros meses. De cada mês, sacrificavam no altar. Nos versículos seguintes, explica que eles sacrificaram até mesmo animais imundos, como porco e etc. Então, muitos entendem, com base nesse registro, que isso constituiu a contaminação do santuário. O santuário foi contaminado, o altar foi contaminado com esses sacrifícios feitos neste altar construído por este rei ímpio, Antíoco Epifanes, né? E sacrificando até mesmo animais imundos. Isso contaminou. E isso exigia uma purificação. Por isso que o texto lá de Daniel 8,14 diz, até 2.300 tardes e manhãs, como eles entendem, 2.300 sacrifícios,
Então, depois disso, em seguida a esse período, o santuário será purificado. Purificado porque foi contaminado. Este é o entendimento. Agora, no mesmo livro dos Macabeus, capítulo 4, vamos ler os versículos 52 ao versículo 54. Está escrito assim, olha, acompanhe comigo. No dia 25 do 9º mês, isto é, do mês de Casleu, ou o mesmo mês, dia 25, do ano 148, lá era o ano 145, aqui o ano 148. Eles se levantaram muito cedo e ofereceram um sacrifício conforme a lei sobre o novo altar dos holocaustos que haviam construído. Foi no mesmo dia e na mesma data em que os gentios o haviam profanado, que o altar foi de novo consagrado ao som de cânticos, das harpas, das liras e dos símbolos. É só uma curiosidade, este ano aqui não é o ano da era antes de Cristo. Este ano aqui é um ano que vem dos Seleucos, do reinado dos Seleucidas, dos Seleucos, esse ano aqui. Mas no ano da era antes de Cristo, o ano 145 corresponde, na era antes de Cristo, o ano 168 assim. É só uma curiosidade, né? Mas nós vamos entrar aqui nos detalhes de datas. Dia 25 do mês 9 do ano 145, do ano Seleuco, o altar foi contaminado. Sacrificaram no altar. No dia 25 do 9º mês do ano 148, o altar foi reconsagrado, certo? Foi purificado. Então, nós temos aqui exatamente 3 anos. Se nós formos contar os anos cheios do nosso calendário hoje, 365 dias no ano. 3 anos dá quantos? 365 vezes 3. Faça a conta na sua calculadora aí. 365 vezes 3. Talvez alguém possa pensar, mas irmão Joel, desses 3 anos, poderia ter um que fosse bissexto. Poderia ter um que tivesse 366 dias, não só 365. Vamos fazer essa conta aí. 2 anos de 365 e mais um ano de 366. Se fosse 3 anos de 365, dariam 1095. Mas se considerar que tem um ano bissexto no meio, se acrescenta um dia, né? 1096 dias. 1096 dias. Do dia que foi contaminado ao dia que foi consagrado, se passaram quantos dias? 1096. 1096, seguindo essa conta. Talvez alguém possa pensar, mas irmão Joel, mas tem mais 10 dias. Não foi construído no dia 25, foi construído no dia 15. No dia 25 foi oferecido o sacrifício, mas no dia 15 já estava construído. Então vamos acrescentar mais 10 dias. Vamos começar a contar a partir do dia 15. Foi o primeiro texto que a gente leu lá do livro dos Macabeus, 1, verso 54. Acrescentando esses 10 dias, chegamos ao total de 1106 dias. Então, matematicamente, não fecha os 1150 que seria necessário nesta interpretação, né? Vamos ver? Vamos voltar ao texto de Daniel 8, verso 14. Ele me respondeu 2.300 tardes e manhãs. Depois disso, o santuário será restabelecido. Quando que o santuário ia ser purificado, restabelecido? Durante as 2.300 tardes e manhãs? Não, após. Não. O texto diz depois disso. Queridos, foi isso que foi mostrado pelo anjo ao profeta Daniel.
Então, nós temos pelo menos 3 motivos claros para concluir que esta aplicação não tem base bíblica, não se encaixa com o que é especificado, apontado na profecia. A primeira é que a base de tudo isso está registrado em um livro apócrifo, livro dos Macabeus. E o mundo evangélico como um todo não aceita esses livros, né? Entende que esses livros não têm a autoridade divina, não foram inspirados pelo Espírito Santo, já que não usa esses livros apócrifos como base de fé para nada, por que vai usar somente para embasar esta profecia? Fica uma coisa inconsistente. Este é o primeiro motivo que nos leva a ver que não se encaixa. O segundo é que o santuário foi purificado antes de se completarem 1150 dias. Foi purificado com, no máximo, 1106 dias. Né? E foi mostrado claramente a Daniel que a purificação ocorreria depois das 2300 tardes e manhãs. E o terceiro motivo é o que o anjo afirmou 2 vezes, que a profecia se referia ao tempo do fim. Nós enfatizamos aqui no início que o único aspecto das 4 coisas que haviam sido mostradas a Daniel, que se referia ao tempo do fim, era só o das 2300 tardes e manhãs. O do carneiro, o do bode e daqueles chifres todos se cumpriram na era antes de Cristo. Então, logicamente, a única coisa que se referia ao tempo do fim era o assunto das 2300 tardes e manhãs. E quando foi a atuação de Antíoco Epifanes? De acordo com o que nós vimos, isso aqui se cumpriu na era antes de Cristo. Na era antes de Cristo. Não foi no tempo do fim. Então, por estes 3 motivos claros, nós poderíamos enumerar muitos outros, mas eu estou condensando, resumindo aqui. Por esses 3 motivos bem objetivos e claros, nós percebemos que esta interpretação não tem base e não se encaixa com as especificações apontadas pela profecia, né? Pela profecia bíblica. Então, tem agora uma segunda interpretação e é nessa que nós vamos focar neste momento. Então, o que significa, irmão Joel, estas 2300 tardes e manhãs? Já que não são 2300 sacrifícios, 1150 dias. Então, significa o quê? Queridos, esta expressão, nós encontramos ela inúmeras vezes no primeiro livro da Bíblia, no livro do Gênesis. Vamos abrir a Bíblia lá? Gênesis capítulo 1, os versículos 5, o versículo 8 e o 13. Eu vou ler esses 3 versículos a princípio. Diz assim, olha: Deus chamou à luz dia e às trevas chamou noite. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o primeiro dia. Verso 8. Ao firmamento Deus chamou céu. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o segundo dia. Verso 13. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o terceiro dia. O mesmo versículo 13, nós vamos ler agora na nova versão transformadora. Está escrito assim, olha, na versão transformadora, nova versão transformadora. A noite passou e veio a manhã, encerrando o terceiro dia. Essa mesma expressão, tarde e manhã, se repete nos versículos 19, 23 e 31 do primeiro capítulo do livro do Gênesis. Esse termo tarde e manhã, aqui em Gênesis, se refere à parte escura. A tarde se refere à parte escura do dia, quando o sol se esconde, né? Ficou tarde, entardeceu, anoiteceu. E manhã se refere à parte clara do dia,
quando o sol nasce, amanhece, amanheceu, se tornou manhã. Para entender melhor este aspecto, vamos ler em Números, capítulo 9, o versículo 21. Na versão Almeida Corrigida Fiel, Números, capítulo 9, 21, nessa versão está escrito assim, Almeida Corrigida Fiel. Porém, outras vezes a nuvem ficava desde a tarde até a manhã. E quando ela se alçava pela manhã, então partiam, quer de dia, quer de noite, alçando-se a nuvem, partiam. O mesmo texto, capítulo 9, verso 21, na Nova Versão Internacional, que é a que eu estou aqui, olha, Nova Versão Internacional, NVI, diz assim, olha, outras vezes a nuvem permanecia somente desde o entardecer até o anoitecer. Tarde e manhã, numa versão. Na outra versão diz entardecer e amanhecer. Percebe? Manhã quer dizer amanhecer. Tarde quer dizer entardecer. E quando se levantava pela manhã, eles partiam. O mesmo texto, eu vou ler em mais uma versão, na Nova Versão Transformadora. Eu achei muito interessante nessa versão. Está escrito assim, olha, às vezes a nuvem parava apenas durante a noite e se elevava na manhã seguinte. Tarde e manhã. Tá claro o que significa aqui? Tarde significa o quê? Noite. A noite. Tá muito claro. Tá muito claro. Queridos, vamos ver só mais um texto para fechar esse aspecto. Levíticos, capítulo 23 e o versículo 32. Este versículo nós vamos ler também em algumas versões. Primeiro na Almeida Corrigida Fiel. Levíticos 23, 32, na versão Almeida Corrigida Fiel, está escrito assim. Sábado de descanso vos será. Então afligireis as vossas almas. Aos 9 do mês à tarde, de uma tarde à outra, celebrareis o vosso sábado. O mesmo texto, na Nova Versão Transformadora, está escrito assim, olha. Será um sábado de descanso absoluto para vocês, e nesse dia deverão se humilhar. O dia de descanso começará ao entardecer do 9º dia do mês e se estenderá até o entardecer do 10º dia. Na outra versão fala de uma tarde a outra tarde. O que quer dizer isso? Do entardecer de um dia até o entardecer do outro dia. Agora eu vou ler esse mesmo texto na linguagem de hoje, para ficar muito claro. O mesmo texto, Levítico 23, 32, na linguagem de hoje. Desde o pôr do sol do dia 9 até o pôr do sol do dia 10, esse será considerado um dia sagrado de descanso, e nele ninguém deverá comer nada. Tá claro? Sim, aqui assinalou de forma bem objetiva o momento do entardecer ou da transição de um dia para outro, pôr do sol. Então, biblicamente falando, o dia inicia e se conclui ao pôr do sol. Certo? Quando o sol se põe, entardeceu, anoiteceu, tarde, vem às 12 horas escura. Manhã, quando o sol nasce, amanheceu. Manhã são as 12 horas claras. Termina as 12 horas claras, quando o sol se esconde de novo, terminou aquele dia e começa o outro dia. Tarde e manhã é o dia completo de 24 horas, de um pôr do sol ao outro pôr do sol. É isso que a Bíblia revela. Então, a expressão 2.300 tardes e manhãs, o estudo de hoje é o que significa as 2.300 tardes e manhãs. O que significa essa expressão 2.300 tardes e manhãs? Significa 2.300 dias. Não significa 2.300 sacrifícios. Não.
2.300 dias à luz da Bíblia é o que significa esta expressão 2.300 tardes e manhã. Agora é o seguinte, e esses dias são literais ou são simbólicos? Faz umas 2 semanas, 2 semanas, que um internauta, né, entrou em contato com a nossa atendente e expressando o pensamento dele sobre esse assunto. E ele falou, olha, eu entendo que um dia profético não significa um ano, não. Eu não encontro base para isso, não. Eu entendo que um dia quer dizer um dia mesmo, literal. Uhum. Queridos, existe uma lei da hermenêutica. Uma das leis da hermenêutica é que se um texto é simbólico, todo o texto é simbólico. Não pode, um pedacinho do texto é simbólico, outro pedacinho é literal. Não. E nós estudamos que, nesse texto de Daniel, capítulo 8, versos 1 a 14 aí, que apresentou aquelas 4 coisas. A primeira coisa, o carneiro. Ele é simbólico ou é literal? O anjo explicou que é literal. Não tem como a gente entender diferente, porque senão o anjo veio e explicou. O carneiro representa os reinos da Média e da Pérsia. Então, na verdade, o carneiro é um símbolo do reino, né? Do reino. Então é simbólico. Simbólico, é simbólico, não é literal. Muito obrigado. Isso. Obrigado. E o bode? E o bode? É literal ou é simbólico? É simbólico também. O anjo explicou. A Grécia. O anjo falou, representa o reino da Grécia. Uhum. É simbólico. O bode é simbólico, o carneiro é simbólico, o bode é simbólico. E os chifres? O primeiro chifre, os outros 4 chifres, o anjo explicou que é simbólico. E o chifre pequeno que nasceu para todo lado, o anjo explicou que é simbólico também. Se tudo aqui é simbólico, por que só os dias seriam literais? Seria quebrar uma das leis da hermenêutica. Então, por este princípio da hermenêutica, que todos os teólogos estudam e seguem esses princípios da hermenêutica para entender os textos bíblicos, por este princípio, nós entendemos que estes dias não são literais. 2.300 tardes de manhã significa 2.300 dias. E os dias são literais? Não. Os dias aqui são simbólicos, porque todo o contexto é simbólico. Então esses dias, logicamente, também são simbólicos. Agora, além desta lei da hermenêutica, nós vamos ler 2 textos bíblicos. Já lemos em outros estudos, mas nós vamos repetir. Um está em Ezequiel capítulo 4. Ezequiel capítulo 4, os versos 6 e 7. Está escrito assim, olha. Terminando este prazo, deite-se sobre o seu lado direito e carregue a iniquidade da nação de Judá durante 40 dias. Tempo que eu determinei para você, um dia para cada ano. Olhe para o cerco de Jerusalém e com o braço desnudo profetize contra ela. Não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus que está falando. Cada dia, um dia para cada ano. Mais um texto, Números capítulo 14 e o versículo 34. Abra sua Bíblia e acompanhe conosco. Está escrito assim: durante 40 anos vocês sofrerão a consequência dos meus pecados e experimentarão a minha rejeição. Cada ano corresponderá a cada um dos 40 dias que vocês observaram a terra. Tá claro aí? Lá em Ezequiel diz, um dia para cada ano. Aqui em Números diz, cada ano é correspondente a um dia, ou um dia é equivalente ou correspondente ao ano. Então, queridos, com base nestas 2 passagens bíblicas e também com base em uma das leis da hermenêutica, nós entendemos que esses dias são simbólicos,
né? E não só esses, mas dias em profecia. Nós já explicamos isso aqui em outros estudos. Em profecia, um dia simboliza um ano, significa um ano, né? Nós estamos estudando aqui o que significa as 2.300 tardes e manhãs. Significam 2.300 dias. E esses 2.300 dias significam 2.300 Anos. 2.300 anos. Agora, se tem alguém que entende diferente, então traga textos bíblicos para nortear esse entendimento, né? Eu já fiz essa pergunta para muitas pessoas que questionam. Não, eu não entendo assim, irmão Joel. Tudo bem, cada pessoa tem o direito de entender como achar melhor. Mas eu já perguntei para muitos. Agora, me traga uma base na hermenêutica ou uma base bíblica para mostrar uma lógica para entender diferente. Até hoje ninguém chegou com essa resposta, né? Então, em virtude disso, nós entendemos, à luz da palavra de Deus, que estes dias são simbólicos e eles significam 2.300 anos. Agora vem a pergunta: quando iniciou e quando terminou ou terminará este período dos 2.300 anos? É interessante, porque quando se fala assim, um determinado período de tempo, precisa-se de base, né, para podermos entender. A partir do momento que você tem aí indícios de um começo, daí você pode chegar ao final. Mas dentro do capítulo 8 existem esses indícios? Então, vamos agora para os últimos versículos do capítulo 8. Os últimos versículos, versículos 26 e 27 do capítulo 8, está escrito assim: a visão das tardes e das manhãs que você recebeu é verdadeira. Cela, porém, a visão, pois refere-se ao futuro distante. Eu, Daniel, fiquei exausto e doente por vários dias. Depois levantei-me e voltei a cuidar dos negócios do rei. Fiquei assustado com a visão. Estava além da compreensão. Queridos, nos versos 15 ao 19, nós lemos que o anjo Gabriel apareceu e Daniel ouviu o anjo recebendo uma ordem de fazer o profeta Daniel entender o significado da visão. Ele ouviu uma voz dando essa ordem para o anjo. Anjo, dá a Daniel a entender o significado da visão. Você entende que o anjo Gabriel é obediente ou desobediente? Qual o seu entendimento sobre o anjo Gabriel? É obediente, né? Obedeceu a ordem dada pelo céu ou não? Se sua resposta for positiva, só temos uma conclusão a chegar. Naquele momento, o anjo explicou sobre o carneiro, o bode, os chifres, mas os detalhes sobre as 2.300 tardes e manhãs deixou para explicar o significado noutro momento, em momento posterior. Porque o capítulo termina Daniel dizendo que não entendia a visão. Que visão é mencionada no final deste capítulo, que ele não entendia? É lógico, a visão das 2.300 tardes e manhãs, né? Porque o anjo até no verso 26 diz, olha, a visão das tardes e manhãs é verdadeira, porém sela. Põe um selo sobre ela, não vamos abrir ela agora não, deixa ela fechadinha, deixa ela selada, porque ela se refere a tempo muito distante. Aí Daniel diz, olha, eu tratei dos meus trabalhos e não consegui entender a visão. Então é lógico, ele termina dizendo que não tinha entendido, a lógica nos leva à conclusão que é essa visão das 2.300 tardes e manhãs, né? Eu creio que a maioria concordaram com a afirmação de que o anjo foi obediente, não é um anjo desobediente, e ele recebeu a ordem para fazer Daniel entender o significado,
E Daniel terminou o capítulo sem entender o significado. Mas não é porque o anjo foi desobediente, é porque o anjo deixou para dar o significado desta visão em momento posterior. No estudo da próxima semana, é exatamente isso que veremos. O anjo explicando a Daniel o significado dos detalhes das 2.300 tardes e manhãs. Mas o assunto de hoje é o que significa. Algumas coisas nós já entendemos, né? Significa 2.300 tardes e manhãs não são 2.300 sacrifícios em 1.150 dias. Não. Se cumprindo com Antíoco e Epifânes. Não. 2.300 tardes e manhãs significam dias literais. E esses dias literais, esses 2.300 dias literais são simbólicos. Eles simbolizam, eles significam, eles representam 2.300 anos. Agora, quando terminou estes detalhes, o anjo concluiu o capítulo 8 sem dar esses detalhes. Mas como o anjo era um anjo obediente, o anjo retorna para dar esses detalhes. E nós vamos ver isso no estudo da próxima semana. Exatamente. Inclusive, pastor Joel, temos vários internautas comentando aqui no chat e tem tido ali alguns questionamentos, né? Mencionando que a passagem lá de um dia para um ano, por exemplo, não dizem exatamente respeito a isso, mas sabe qual é a prova dos 9? O pastor Joel costuma usar na linguagem, às vezes, quando tem que provar alguma coisa assim, que é a prova dos 9, né? Era uma continha que se fazia para chegar a uma... conclusão de que a conta estava correta. Exatamente, era uma para concluir que a conta estava correta. E sabe qual é a prova dos 9? Na próxima terça-feira, quando formos estudar o capítulo 9, vocês verão o cumprimento da primeira etapa da profecia, assim, com perfeita exatidão, confirmando que essa interpretação que está sendo apresentada aqui no programa Abrindo a Bíblia é a interpretação bíblica e a interpretação que realmente aponta para as coisas certas, né? Uhum. Bom, vamos deixar aí para vocês um convite para estarem aqui conosco na próxima terça-feira, onde estudaremos o ponto que vai marcar. Por enquanto só falamos de 2.300 anos. Isso é algo muito... geral, né? Genérico, né? 2.300 anos, ok, mas quando que começa? Terça-feira que vem você vai saber. Não começa terça-feira que vem, não. Terça-feira que vem traremos a explicação com base na palavra de Deus. Pastor Joel, eu acho que por hoje já tivemos assim uma reflexão bastante interessante sobre a palavra profética, nos dando a entender. Agora, eu gostaria que o pastor fizesse só um fechamento em relação a isso, porque nós vimos um pouquinho aqui, fomos lá no Gênesis, passamos por Levíticos, vimos alguma coisa um pouquinho mais à frente, vimos em Números, vimos também em Ezequiel, vimos em Daniel e assim tivemos versos na palavra de Deus assim como um todo, né? Uhum. Isso nos aponta que a palavra de Deus, para examiná-la, não podemos pegar somente um pedacinho ali, né? Uhum. Às vezes pegamos um verso apenas, isolado, e podemos criar uma ideia que não faz sentido e não bate com o restante da Bíblia. Uhum. Mas quando examinamos um pouquinho aqui, um pouquinho ali, temos a compreensão completa, né? Exatamente, porque todos os santos homens que foram, participaram, né, escrevendo a Bíblia, uhum, eles todos foram inspirados pelo Espírito Santo. Foi um espaço de tempo aí de cerca de 1.600 anos, né? Aproximando aí de 2 milênios. Pessoas que viveram em lugares bem diferentes, culturas diferentes, regiões diferentes, situações bem diferentes. Mas, apesar destas uns de bastante estudo, outros de pouco estudo secular, mas não entra em contradição. Por quê?
porque todos foram inspirados pelo Espírito Santo. E um aspecto Deus revelou para o Espírito Santo para um aqui, centenas de anos depois, Deus revelou um outro aspecto para um outro lá. Um detalhe que não tinha revelado a esse, revela a outro. Mas quando você lê o que Deus revelou para esse, o que revelou para aquele, junta, aí agora você vai tendo todas as peças do quebra-cabeça e vai tendo um entendimento geral sobre aquele assunto. Então, esta é a forma de estudar a Bíblia, a forma correta, apresentada pela própria Bíblia, né? No livro de Isaías, né, nós encontramos algumas vezes a expressão: a palavra do Senhor será mandamento sobre mandamento, preceito sobre preceito, regra sobre regra, um pouco aqui e um pouco ali. Quando nós lemos, por exemplo, Jesus com os discípulos no caminho de Emaús, e ele sem entender, nós pensávamos que ele ia assumir o trono, mas hoje já é o terceiro dia que aconteceu todas essas coisas. Aí Jesus disse: ó nécios de coração, tardios de coração, né? Para entender. Não lestes? Aí a Bíblia diz que Jesus começou lá por Moisés e os profetas. Então, o texto dá a entender que ele foi comparando um texto com outro texto com outro texto. Várias vezes nós encontramos essa expressão. Né? O apóstolo Paulo pregando aos Gálatas, e a Bíblia usa essa expressão, que ele também pegava lá Moisés e os profetas e ia apresentando a Cristo. Exatamente. Esta era a forma que Jesus estudava a Bíblia, era a forma que os apóstolos estudavam a Bíblia, e é a forma que a própria Bíblia indica que devemos estudar. Exatamente. Esse é o caminho, precisamos trilhá-lo, né, para ter uma correta compreensão da palavra de Deus. Muito bem, Pastor Joel, vamos agradecer a Deus pelo estudo que tivemos nessa noite. Pai nosso que estás nos céus, estamos gratos ao Senhor pelo teu cuidado, a tua bondade, por nos livrar de tantas coisas ruins, em especial por nos dar o privilégio de ter acesso à tua palavra, à Bíblia Sagrada. Na Idade Média, quantos queriam, mas não podiam, não tinham acesso, e nós temos. Muito obrigado, Senhor, por este privilégio, por permitir que a Bíblia fosse preservada e chegasse aos nossos dias. Ajuda-nos, Senhor, para que possamos, com alegria, nos dedicar ao estudo da mesma. Abençoa cada internauta, cada estudante. Ilumine, Senhor, a mente de cada um de nós, assim como o Senhor iluminou a mente daqueles que escreveram este livro sagrado. E com o auxílio do Espírito Santo, possamos cada vez mais entender a tua palavra e recebermos forças para viver em harmonia com a mesma. Perdoa os nossos pecados e nos abençoe. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor Joel, foi muito bom recebê-lo nessa noite, onde tivemos a oportunidade de abrir a Bíblia e agora vamos fechá-la, né? Mas não vamos fechar até a próxima terça-feira, não. Vamos fechar só por esse momento. Fechar fisicamente a Bíblia, mas deixar o nosso coração aberto para a mesma, né? Mas diariamente devemos abrir a Bíblia, estudar e ir crescendo no conhecimento e na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, pastor. Eu que agradeço a oportunidade. Foi bom demais estar contigo aqui, irmão Luzirley, e com todos os internautas aqui, estudando a palavra de Deus. E aguardamos todos na próxima terça-feira, né? Exatamente, na próxima terça-feira, então, nós vamos ver onde tem início esse período de 2.300 anos. E vou dar uma dica para vocês. Esse período já passou. Eita! Esperamos vocês aí na próxima terça-feira para, então, termos essa completa compreensão da profecia dos 2.300 anos. Que Deus vos abençoe e lhes aguardamos, então, terça-feira, a partir das 19h30 aqui no canal Abrindo a Bíblia. Fique com Deus e até lá.